Qual a importância de estudar os vertebrados? Todos os vertebrados têm vértebras? Se você não sabe as respostas dessas perguntas, fique comigo que após a vinheta eu respondo para você. Solta a vinheta, pessoal! É isso aí, galera Dascalos, estamos chegando, professor Dedé na área, Enem Power, uma boa preparação para você que está aí, ó, focado, forte no Enem. Olha só, hoje nós vamos nesta videoaula estudar um pouco dos vertebrados, reino animal, parte 2, porque nós já vimos os invertebrados, lá, reino animal, parte 1. Pessoal, é muito importante nós estudarmos os vertebrados. Primeiro, porque são questões relacionadas aos vertebrados que mais aparecem no Enem. Por quê? Porque lá nos vertebrados nós temos importantes classes, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que é o foco do nosso estudo da videoaula de hoje. E todo vertebrado tem vértebras? Não, a resposta é não. Por quê, professor Dedé? Porque vertebrados não é porque tem vértebras? Todos os vertebrados apresentam crânio protegendo o encéfalo. Mas existe uma superclasse chamada de ciclostomados, onde nós temos aí os agnatas, que são vertebrados que não apresentam vértebras, como por exemplo lampreia, beleza? Então todo vertebrado tem vértebra? Não. Os agnatas ou ciclostomadas não apresentam vértebras. Então vem comigo na aula de hoje, Zoologia, os vertebrados. E aqui nós vamos falar de quem? Dos peixes. Olha só, temos aqui um peixe cartilaginoso como o tubarão e temos aqui um peixe ósseo. Vamos falar também um pouquinho dos répteis. Olha aqui que desenho bonito, né, professor Júlio? Aqui nós temos as aves, mais uma classe aí dentro dos vertebrados. Nós temos os anfíbios, aqui representado por essa perereca. E aqui nós temos um réptil também aqui, né? Uma cobra e o Toinho da Bio. Ô Toinho, o que você é, meu filho? Eu sou um mamífero. Então hoje nós vamos estudar peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Reino animal, filo Chordata. Subfilo Vertebrata. Acompanhe comigo nos slides. Isso aí, pessoal, olha só. Os animais vertebrados, subfilo Vertebrata. É isso mesmo. Mas antes, vamos ver características gerais, certinho? Não do reino animal. Aqui nós vamos falar um pouco mais dos vertebrados. São seres eucariontes, isso mesmo, apresentam um núcleo organizado. São pluricelulares, todos formam tecidos verdadeiros. Lembrando que dentro do reino animal, somente um filo não forma tecido verdadeiro, não formam órgãos. Qual é ele? Parabéns! Os poríferos não formam tecidos, não formam órgãos. Nós temos aí, apresentam nutrição heterotrófica como todos os animais, muito bem. Sem parede celular, tranquilo, também sem nenhum problema. Professor, quais são os organismos que apresentam parede celular mesmo? Ah, que isso, anote aí, ó. Dentro do reino Monera, bactérias, as cianobactérias, tem parede celular de peptidoglicano. Muito bem. Depois nós temos no protista, as algas com parede celular celulósica. Chegamos nos fungos, parede celular de quitina. Lá nos vegetais, parede celular de celulose. E nos animais, opa, sem parede celular. Muito bem. E material de reserva dos animais? Glicogênio. E dos vegetais, professor Dedé? Anote aí, amido. Amido, reserva energética
dos vegetais? Glicogênio, reserva energética dos animais e também dos fungos. Muito bem. Presença de coluna vertebral e crânio. Lembrando, todo vertebrado tem vértebras? Não. Todo mamífero tem placenta? Não. Certinho? Então, existe aí exceções. E habitat podem ser aquáticos, né? Água doce, água salgada, ambiente salobra, alguns animais aí vivem, e também animais terrestres. Claro que dentro dos terrestres nós temos os animais voadores. E aqui nós temos uma bonita imagem mostrando aí, né, alguns animais dentro aí do filo dos cordados, subfilo vertebrata. Certinho? Nós não vamos falar do subfilo aqui protocordados, beleza? Não é foco para esta aula. Então aí tem alguns exemplos, né? Entre eles aí um importante mamífero voador, que são os morcegos. Certinho? Então vamos dar uma passada aí no filo dos cordados de forma bem superficial. São deuterostomados. Professor, o que é isso mesmo, um deuterostomado? Anote aí. O blastóporo, durante o desenvolvimento embrionário, origina o ânus. Então, forma-se primeiramente aí o ânus nos animais deuterostomados. São celomados, apresentam endoesqueleto mesodermal, musculatura também mais desenvolvida. Então, isso é muito importante. Agora, 4 características exclusivas dos cordados. Só cordado tem, nem outro filo tem. Só cordado tem, nenhum outro filo tem. O quê? Notocorda, daí o nome do filo, notocorda, uma haste de sustentação na fase embrionária, tubo neural dorsal, fendas branquiais faringianas e cauda pós-anal. Pode anotar aí, estas 4 características são exclusivas de cordados. E os vertebrados? Assunto da nossa videoaula de hoje. Peixes ósseos, peixes cartilaginosos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E vamos falar aqui dos ciclóstomos, citar aqui apenas os ciclóstomos, que são aqueles vertebrados que não têm vértebras, mas têm crânio protegendo o encéfalo. Lampreia, feiticeira, entra aqui nessa superclasse. Peixes. Rapidamente, pessoal, vamos dar uma passada aqui nos peixes. São animais ectotérmicos e pecilotérmicos. Mas não é a mesma coisa, professor Déder? Não, olha só. Um animal ectotérmico, ele utiliza o calor do meio ambiente. Então, a energia para, vamos falar assim, o aquecimento do animal vem do meio exterior. Esse é o animal ectotérmico. E o pecilotermo é definido como sendo aquele organismo em que a temperatura corpórea acompanha a temperatura do ambiente. É um animal pecilotermo ou heterotérmico. O único anexo embrionário encontrado nos peixes, saco vitelínico. Assunto esse da embriologia. A respiração dos peixes, respiração branquial. Os peixes apresentam, principalmente os peixes ósseos, a bexiga natatória com função hidrostática e a linha lateral com função sensitiva. Não vamos entrar em detalhe com relação a essas estruturas, beleza? Circulação fechada e simples. Toma cuidado aqui, circulação fechada e simples. Nos peixes, um átrio e um ventrículo. Isso, são 2 cavidades apenas, um átrio e um ventrículo. E a excreção ocorre por meio de rins. Amônia nos peixes ósseos e ureia nos peixes cartilaginosos. Então aqui embaixo está cortando um pouquinho, né, produção? Mas aqui nós temos a excreção amônia nos peixes ósseos e ureia nos peixes cartilaginosos. Quais são os peixes cartilaginosos, professor? Guarda aí. Tubarão, quimera, arraia e cação, osso não tem não. Tubarão, quimera, raia, arraia e cação, osso não tem não. São exemplos de peixes cartilaginosos. E os demais, a grande maioria aí do nosso dia a dia, são peixes ósseos.
Anfíbios, opa, animais de vida dupla, isso, dupla, vida dupla. Por quê? Esses animais iniciam-se a vida no ambiente aquático e vai depois para o ambiente terrestre. Então nós temos aí também animais ectotérmicos e pecilotérmicos. Ectotérmicos, a energia, o calor para aquecer o animal vem do meio exterior. Pecilotérmicos ou heterotérmicos, a temperatura corpórea acompanha a temperatura do ambiente. O único anexo embrionário também aqui nos anfíbios, o saco vitelínico. Respiração branquial na fase aquática, né? na fase de larvas, beleza? Enquanto o animal está no ambiente aquático, nós temos a respiração branquial. Passou para o ambiente terrestre, respiração cutânea e pulmonar. Qual que prevalece? A cutânea, professor. Isso mesmo, porque o animal tem uma pele fina e permeável aos gases. É vantajoso e desvantajoso também essa característica. A maior desvantagem é que o animal pode sofrer o risco da desidratação. Por isso que de quando em quando ele necessita voltar para o ambiente aquático para dar uma reidratada. Isso mesmo. Circulação fechada dupla. Opa, esse conceito, esse termo aparece pela primeira vez aqui, né? Dupla. Lá nos peixes, ela era simples, porque no coração do peixe só passa sangue venoso. Ah, é, professor? E sim, só sangue venoso. Agora, no coração dos anfíbios, passa sangue venoso e sangue arterial. Do lado direito, sangue venoso. Do lado esquerdo, sangue arterial. São animais que têm 2 átrios e 1 ventrículo. Quando chega no ventrículo, os sangues se misturam, por isso que ela é incompleta. Isso, parabéns. A excreção, amônia na fase de larvas, ambiente aquático, e na fase adulta excretam ureia. Aqui tem alguns exemplos, né, de anfíbios comuns para nós, sapo, rã, perereca, salamandra, né, são alguns exemplos aí comuns e tipos de anfíbios. Anfíbios que têm fecundação externa, beleza? A fecundação ocorre fora do corpo do animal e o desenvolvimento é indireto, ou seja, a passagem por larvas. Uma importante larva conhecida para nós de anfíbio é o girino, beleza? Fecundação externa e ocorre no ambiente aquático. Parabéns, pessoal! Répteis, animais que rastejam, isso mesmo, é a origem do nome. E aqui nós temos ainda animais ectotérmicos e pecilotérmicos, presença de saco vitelínico, e agora começam a surgir novos anexos embrionários, como âmnion, córion e alantoide, e com isso uma melhor adaptação ao ambiente terrestre. Os répteis começam a adaptar de forma definitiva o ambiente terrestre. E o que faz com que eles tenham essa capacidade? Está aí âmnion, córion e alantoide. A respiração é exclusivamente pulmonar. Olha só, nós vínhamos lá dos anfíbios com respiração branquial na fase de larvas, respiração cutânea e pulmonar na fase adulta. Agora, nos répteis, animais adaptados de forma definitiva ao ambiente terrestre, a respiração pulmonar com pulmões aí bem vascularizados. A pele passa a ser uma pele seca e impermeável, diferente dos anfíbios, onde a pele era uma pele úmida e permeável, né, aos gases. A circulação ainda é fechada, dupla e incompleta, assim como nos anfíbios. Passa pelo coração sangue venoso no lado direito e sangue arterial no lado esquerdo. E a nível de ventrículos, estes sangues misturam-se, daí incompleta. Ovo com casca calcária, mais uma característica de adaptação de forma definitiva do animal ao ambiente terrestre. Lá nos anfíbios o ovo era gelatinoso. Excreção de ácido úrico, mais uma característica de adaptação do animal à vida terrestre, porque o ácido úrico é insolúvel em água, é atóxico. O animal elimina com pouca água, beleza? E aí, exemplo, né, os jacarés, os lagartos, cobras, tartarugas, cágados, jabutis, beleza? São exemplos de répteis, animais que rastejam. Chegamos então nas aves. Opa, mais uma classe importante. Agora veja,
Animais, pessoal, endotérmicos, muito bem, e homeotérmicos. Endotérmicos são animais capazes de gerar calor por meio de reações metabólicas e aquecer o corpo. Ele não depende do calor do meio exterior. São animais endotérmicos. A endotermia está muito ligada à circulação fechada, dupla e completa. Olha só que característica marcante aqui também nas aves. E homeotermia. Animais homeotermos são animais que mantêm a temperatura corpórea constante, mesmo variando a temperatura do ambiente. Faça frio, faça muito calor, a temperatura do animal continua a mesma, porque ele tem mecanismos para gerar calor e aquecer, tá bom? Apresentam como anexos embrionários saco vitelínico, âmnion, córion e alantoide, assim como os répteis. A pele continua uma pele seca e impermeável, recoberta por penas, e essas penas são uma das características para que o animal possa voar. O ovo é com casca dura, casca resistente, assim como dos répteis. A circulação fechada, dupla e completa, olha só, pela primeira vez, né? Quais são os únicos animais que têm circulação fechada, dupla e completa, professor Dedé? Aves e mamíferos. E daí a homeotermia. A respiração é exclusivamente pulmonar. Nós temos aí os chamados sacos aéreos. Muito bem, muito importante essa característica, sacos aéreos para as trocas gasosas. A excreção por meio de rins e o ácido úrico, assim como nós vimos lá nos répteis, beleza? E aí alguns exemplos, né? Gavião, galo, arara, pinguim, urubu e assim vai, né? As aves que a gente vê, aves de rapina, aves domésticas, galinhas, são exemplos de aves. E aí algumas características importantes desta classe. Chegamos na última classe, que é a classe dos mamíferos. Fero, portador de mamas, isso mesmo. Os mamíferos são os únicos organismos que apresentam glândulas sebáceas, sudoríparas e mamárias. Glândulas sebáceas, sudoríparas e mamárias. Olha os exemplos: homem, altoinho da bio, macaco, baleia, golfinho, peixe-boi, isso, canguru, morcego, o único mamífero voador, apresentam glândulas mamárias. São endotérmicos e homeotérmicos, como as aves, saco vitelínico, âmnion, córion e alantoide e placenta. Olha só, uma exclusividade aqui dos mamíferos. Todo vertebrado tem vértebra? Não, professor, você já respondeu para nós. Todo mamífero tem placenta? Também não. Nós temos os monotrematas, representados aí pelos ornitorrinco, pela ecdna, que não apresentam placenta. São prototérios. São animais, são mamíferos que botam ovo. Olha só que coisa interessante, né? Então, todo mamífero tem placenta? Não. Mas placenta é uma característica exclusiva de mamífero? Sim. Diafragma, opa! Um músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, também é uma característica exclusiva de mamífero. Ajuda aí na frequência respiratória, juntamente com os músculos intercostais. Respiração do mamífero exclusivamente pulmonar. Circulação fechada, dupla e completa, como a das aves, isso mesmo. Agora, uma característica também marcante dos mamíferos, que as hemácias são anucleadas. A aorta é voltada para a esquerda. Então, essas características aí são importantes da gente ir assinalando e guardando. E a excreção se dá por meio de rins e a principal excreta nitrogenada, eliminada pelos mamíferos, ureia. Então, nós temos aí algumas características desta classe dos mamíferos, portador de glândulas mamárias. E aí, rapidamente, nós vamos ver aí uma filogenia, uma árvore filogenética, um cladograma dos cordados. Olha só, Assídia, pessoal, e Anfiocos são protocordados, beleza? Tem notocorda? Tem.
Tem fendas branquiais faringianas? Tem. Tem tubo neural dorsal? Tem. Cauda pós-anal? Tem. Então, cordado. Porém, eles não apresentam nem crânio e nem encéfalo. Por isso que aqui é uma novidade evolutiva, ó. Crânio e encéfalo. Vai aparecer onde? Nos ciclostomados, como feiticeira e lampreia, e todos os demais. Tubarão, que é um condricte, o peixe, que o osteícte, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Depois nós temos vértebras. Todos os vertebrados têm vértebras? Não, observe que a feiticeira, que é um ciclostomado, aqui nesta árvore filogenética, não apresenta vértebra. Os demais todos têm. Surgem as maxilas, as mandíbulas, as nadadeiras pares, em que os ciclostomados, como feiticeira e lampreia, não apresentam. Beleza? A partir daqui, ó, de tubarão, de peixes, né? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos, todos são chamados de gnatostomata, possuidores de mandíbula. Depois vem outras novidades evolutivas, pulmão, bexiga natatória, veja bem, pernas ou, vamos falar assim, patas, né? Então veja, anfíbios, répteis, aves e mamíferos são tetrápodas, quatro patas. Peixes não apresentam patas. E depois vem, ó, o surgimento de Amnion, core e elantoide. Nós vimos lá nos nossos slides anteriores, nos nossos mapas mentais. Aparece apenas em réptil, ave e mamífero. Depois surgem penas, vai diferenciar réptil de ave. Pelos e glândulas mamárias, vai diferenciar os mamíferos. E lembrando dos animais mais próximos aqui evolutivamente, ó, nós temos aqui réptil e ave, né, são os animais com maiores características, são chamados de grupos irmãos aqui na análise deste cladograma ou dessa árvore filogenética. Traz aqui, produção. Pessoal, então beleza. Na videoaula de hoje, a finalidade era isso, passar para vocês um pouco, mesmo que de maneira superficial, o reino animal, parte 2, falando do subfilo vertebrata, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha feito aí as suas anotações e que esta videoaula possa te ajudar no Enem, em concursos ou também em vestibulares tradicionais. Ó, inscreva-se no nosso canal, compartilhe aí com seus amigos, inscreva-se aí, ative o sininho de notificação, porque todo dia, pessoal, tem coisa nova no canal e você não pode perder, tá bom? Ó, joinha para nós aí, professor Dedé, e no final, ó, baixe o material disponível neste vídeo. No final aí você tem o material, e-book e exercício, tá bom? Um abraço, um beijo do Dedé e até! Valeu, pessoal!